Fala pessoal, como prometido para vocês, estou aqui para passar um pouquinho de como fazer o projeto TCC, como fazer também o nosso artigo TCC, né? Uma coisa que nós já levamos em consideração, a melhor maneira de a gente fazer isso daí é em formato de artigo mesmo, porque facilita nosso processo de publicação depois, se a gente quiser publicar o artigo. E de qualquer forma fica muito mais simplista também fazer o seu projeto, o seu trabalho de conclusão de curso, tá bom? Eu vou passar aqui as duas formas sequenciais, projeto e artigo, tá? As turmas que tiverem só no desenvolvimento do TCC final, ouve até o final. Quem tiver no projeto também vai ter as dicas do projeto. Na realidade, quando eu falar as dicas da construção, da introdução, do materiais e métodos e tudo para o projeto, vai servir para o trabalho em si, porque é a mesma coisa. Eu vou pontuar para vocês o que muda de um para o outro aí no meio da discussão, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entram em contato, beleza? É só botar aí no chat do Instagram, no chat do YouTube, onde vocês quiserem procurar, tirar dúvidas, só entrar em contato comigo, tá bom? Vamos lá? Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês, para discutir isso rapidamente aqui, que eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? Gente, seguinte, ó, o projeto que vocês forem trabalhar, ele vai precisar ter o título, né? Aí, claro, você vai pôr o nome da sua universidade, o nome dos autores, em seguida o título do seu trabalho. O título mesmo final é uma das últimas coisas que a gente decide num trabalho científico, tá? Então, no início, para quem está fazendo o projeto, pode ser um título inicial, com mais detalhes, e depois, conforme a gente for publicar e fazer o trabalho final, a gente pode restringir isso, ou simplificar mais o título, para que mais pessoas leiam, né? Porque qual é o objetivo de você fazer um trabalho científico? É você espalhar conhecimento. Se você quer espalhar conhecimento, você tem que fazer com que as pessoas leiam. Se for fazer um trabalho ficar guardado na gaveta, não faz sentido nenhum, né? Então, no projeto pode ser um pouco mais detalhado, até porque se precisar passar no comitê de ética ou aprovação por parte de alguém, ele tem que ser mais direto ao seu trabalho. Agora, para a publicação, nós temos que fazer com que o máximo de número de pessoas leiam para que ele fique mais útil para a sociedade científica, tá beleza? Então, vocês vão colocar o título aqui. No projeto pode ser um título inicial, depois no artigo vocês vão definir um título mais bem elaborado, tá? A data, a cidade que vocês estão trabalhando, a capa aqui de início do TCC, né? Aqui, ou o projeto, ou o trabalho de conclusão, dependendo qual dos dois vocês estiverem trabalhando. Um resumo, tá? O resumo é a última coisa que vocês fazem em qualquer trabalho científico. Então, depois dele pronto, vocês vão criar o resumo com as palavras-chave. No projeto pode ser só o resumo, no trabalho científico vai ter que ser o resumo e o abstract também, tá? E aí, gente, vamos colocar o sumário, tá? Então vai ter o sumário, também vai ser a última coisa que vocês vão fazer, independente se for do projeto ou se for do TCC, tá? E falando inicialmente do projeto, nós vamos começar com a introdução. O que precisa ter numa introdução, gente? Primeiro parágrafo ali, estado da arte. O que é estado da arte? Você situar o leitor sobre o que você está falando. Eu quero falar lá sobre retentores intrarradiculares. Então, os retentores intrarradiculares hoje são muito utilizados, evoluiu-se lá dos núcleos metálicos fundidos, hoje com os pinos de fibra, contar um pouco da historinha do que vocês estão trabalhando, tá? O segundo parágrafo já começa a entrar a importância de você estar estudando. Por que é importante você estudar retentores, por exemplo? Usa-se muito? Tem muita falha? Tá? Por que você gostaria de fazer um trabalho relacionado ao seu assunto? Esse é o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, gente, é a justificativa do seu trabalho. Pô, eu quero fazer porque o que acontece? Hoje tem muitos tipos de retentores e não se define qual se utiliza em determinada situação. Então, eu quero estudar qual retentor intraradicular eu tenho que usar numa determinada situação. Isso seria importante para o quê? Para evitar fraturas, para evitar falhas, para aumentar a longevidade. Essa é a justificativa do seu trabalho, entendeu? E, claro, você pode, quanto mais tema tiver dentro do seu projeto, do que você escolheu fazer, mais você vai precisar de parágrafos para detalhar isso. Então, obviamente, se você tiver mais do que um assunto, você vai ter mais do que uma justificativa. Se você tiver mais do que um assunto, você vai ter mais do que um estado da arte. Você vai ter mais do que uma importância. Então, o tamanho da introdução vai variar
conforme a amplitude do trabalho científico de vocês. Mas ele tem que ter isso, basicamente, tá? Ele tem que ter lá estado da arte, importância e justificativa do porquê você está trabalhando. É isso que tem que ter numa introdução. Isso vale para o seu projeto e vale para o seu artigo científico também, tá bom? Depois os objetivos, gente. Os objetivos gerais, o que são os objetivos? O geral é aquele objetivo principal seu. O que você quer saber? Quero saber a resistência à fratura dos retentores interradiculares. Pronto, tá? Agora, o que são os específicos? São todos os objetivos que vão levar a você ter esse resultado final. Vou avaliar a resistência dos núcleos fundidos comparados por pinos de fibra. Vou analisar o modo de falha dos determinados retentores intrarradiculares. Vou avaliar lá o comprimento dos pinos, e assim por diante. Todos os objetivos específicos juntos têm que responder o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral tem um, específicos tem todos. Mas você tem que falar o seguinte, ó, quando você lê um objetivo específico seu, com esse objetivo específico, está dentro do geral ou não tem nada a ver? Se tiver dentro, tá ok. Se não tiver nada a ver, gente, você remove, porque esse objetivo não é parte do seu trabalho, tá? Esse é o principal que você tem que fazer num objetivo específico. Perfeito? Depois disso, num projeto, gente, você vai determinar os materiais e métodos. Aí varia, né? Você pode estar trabalhando lá com uma revisão de literatura. Então, qual vai ser o meu materiais e métodos? Meu materiais e métodos vai ser avaliar todos os artigos científicos, seja revisão de literatura, seja artigo científico, seja apresentação de casos clínicos, nas bases de dados tal, durante o ano tal, tá? Vocês vão ter usando as palavras-chave tal. Aí você vai descrever os materiais e métodos com o qual você vai fazer o seu trabalho científico, tá? Então, você vai ter que descrever como você vai fazer a busca desses artigos, como você vai avaliá-los e o que você vai querer no final, tá? Então, você vai ter que falar, para você chegar no seu final, você vai ter que falar assim, ó, para eu conseguir minha amostra toda, como que eu vou fazer para ter minha amostra toda? Se for um artigo científico, uma revisão convencional, claro, obviamente, não vai ter resultados, não vai ter análise estatística, né? Então, você não vai ter essas partes no materiais métodos, você vai ter só lá a procura dos seus trabalhos, como que você vai procurar e armazenar todos os trabalhos. A resposta do materiais métodos é o seguinte, qualquer pessoa que acessar o seu trabalho, ele tem que conseguir fazer o seu trabalho igualzinho você fez. Se você lê-lo e não conseguir replicar, por falta de detalhe, você tem que acrescentar esse detalhe, tá? Aqueles que forem fazer revisão de literatura, relato de caso, gente, além de pôr isso, porque também vai ter uma revisão de literatura, né, associada provavelmente, vocês vão ter que descrever o caso, tá? Não precisa pôr foto, não precisa pôr nada, mas vocês vão ter que descrever o caso, como foi feito inteirinho. Paciente tal, chegou na universidade com dor no dente tal, exigência estética no dente tal, o planejamento foi feito isso, durante essa etapa foi feito reconstrução dos dentes tal, endodontia de tal, extração de tal, detalha tudo como foi feito, gente, sem, de novo, partes omissas. Você tem que ler e qualquer pessoa teria que conseguir fazer o seu trabalho completo. Então, no Materiais e Métodos, vocês vão fazer isso, tá? De ambos os trabalhos. Depois vocês vão criar um cronograma, tá? Num projeto, o que você pretende, a revisão de literatura, a confecção do projeto, a aprovação do comitê de ética e assim por diante, tá? Um cronograma dentro dos seus prazos aí. Um orçamento, tá? Tem que ter um orçamento de custos, custo de xerox, custo de viagem, custo tudo que você tiver, né? Custos de trabalhos para o paciente e assim por diante, todos os orçamentos. As referências, no nosso caso, na ABNT, tá? As referências. E o projeto é basicamente isso, tá? Então, eu acho que não tem muito segredo. Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam. Mas, de qualquer forma, vamos lá de novo. Título e resumo são as últimas coisas que vocês vão fazer. Sumário também, né? Introdução, vai lá. Estado da arte, importância justificativa, objetivo geral, objetivo todo do seu trabalho. Quero avaliar a reabilitação oral do paciente tal. Vocês vão elaborar um objetivo geral completo aí. E aí os objetivos específicos
todos eles juntos vão responder o objetivo geral, tá? E o materiais de método, se for uma revisão, vocês vão fazer uma revisão, vão detalhar onde vocês buscaram os casos, de que ano vocês escolheram abranger, quais os tipos de casos, quais as bases de dados que vocês fizeram. De praxe, gente, todas as bases de dados importantes têm que estar ali incluídas, tá? Tem que falar que língua você buscou, tem tudo, tudo, tá? Aí, de novo, cronograma, orçamento e as referências, tá bom? Lá no Materiais Médicos, para quem for fazer relato de caso, então tem que também relatar o caso inteiro, que foi já realizado, né? Então você tem que relatar o caso inteiro para ver se passa no comitê de ética, porque nós vamos ter que encaminhar para o comitê de ética, perfeito? É isso que vocês têm que fazer aqui. Vou trocar agora o compartilhamento para o nosso artigo, né? Para o nosso trabalho final, tá, gente? Então, da mesma forma, para o trabalho final, nós vamos ter o título, o nome dos autores, a capa principal, né? O trabalho de conclusão, os nomes, todo o projeto aqui. Sumário, introdução, aí você tem o resumo e o abstract, né? Tem que pôr o abstract. A introdução, da mesma maneira que a gente falou, tá? Da mesma maneira que a gente falou. Só que daí nós temos uma introdução pro TCC, tá? Uma introdução geral ali para o TCC, perfeito? Objetivo geral, objetivo específico do seu TCC, tá? E... Espera aí que eu abri o errado. Um minuto, gente. Tá abrindo errado. Agora sim. Vamos lá. Então, dessa forma, a gente vai... agora o artigo, o TCC final, né? Título, nome do autor, mesma coisa do nome do aluno, a página inicial aqui, ó, tá? A página inicial com a defesa dos professores da banca, então vai ter todo o projeto, agradecimentos, o resumo, que vai ser a última coisa que vocês vão fazer, palavras-chave, abstract, keywords, lista de introdução, de ilustrações, figura 1, 2, 3, lista com o título de todas elas, a tabelas também, lista a tabela de todas elas, o sumário vocês vão descrever conforme o seu trabalho, a introdução do TCC, tá? Então, você tem uma introdução do TCC. Como nós vamos fazer os nossos TCCs em forma de artigo, mesmo assim, ele tem que ter uma introdução do TCC. Então, resumida, tem as mesmas coisas, estado de arte, importância, justificativa aqui, tá? Os objetivos gerais, objetivos específicos, do jeito que a gente comentou, mesma coisa que nós comentamos lá, só que a única mudança é que é o tempo verbal, né? Lá, nosso objetivo será, que nosso objetivo foi. É isso que a gente tem que escrever, tá? Aí, gente, isso é a parte do TCC. Aí nós vamos entrar para a parte do artigo científico. E aí nós vamos ter que procurar a revista que vocês gostariam de publicar. E as normas têm que ser dessa revista que vocês escolheram. Tem a revista minha aqui em Tubarão, tem a revista de Passo Fundo, que é legal. Escolha uma, gente. Você tem que seguir as normas dela, tá? Então, vocês vão seguir as normas dessa revista, aí vão ter que ler as normas da revista lá para seguir as normas da revista, e no final colocar o print ali no seu TCC das normas da revista. Então, o print ou a página das normas tem que estar dentro do TCC após o seu artigo científico, tá certo? Então, aqui vocês seguem as normas de lá. Então, se é uma revisão, vocês vão seguir as normas da revisão que está lá na revista. Se for uma descrição de caso, vai seguir as normas de como está a descrição de caso. O que pode variar, gente? Por exemplo, tem revista que fala assim, pode pôr 10 fotos. Tem outros que falam, pode pôr 15, outros põem 6. Então, tem que ter tantas palavras no artigo inteiro. Vocês vão ter que seguir as normas dessa revista. Então, vocês vão ter que procurar as normas lá na revista, tá? Vai ficar bem mais simples. E, por fim, nós vamos ter uma conclusão do TCC.
né, por completo, né, sobre o que vocês alcançaram com o seu trabalho. A conclusão, gente, é a resposta do objetivo geral. Então, se você falar, o objetivo geral foi avaliar a resistência à fratura, a conclusão, os resultados mostraram que a resistência da fratura foi significativamente significante, assim, tá? Se for uma revisão, os resultados, a revisão de literatura mostrou que, avaliando os retentores intraradiculares, o mais utilizado hoje é pilha de fibra de vidro, por ser modularidade próxima da dentina, assim por diante. Vocês vão ter que construir uma conclusão aqui do artigo de vocês, tá? Vão fazer as referências do TCC, olha lá, vocês têm as referências do artigo, porque o artigo tem que estar completo. Depois você tem separados outra conclusão que é do TCC, outra referência que é do TCC, tá? Beleza? E aí, se tiver anexos, após isso, vocês colocam anexo. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, o que for necessário. Tá certo? Foi uma explicação bem simplista, né, para vocês. Caso vocês tenham dúvida, me chamem. Se precisarem de mais alguma coisa, me deem um toque também, tá? Obrigado e fico aguardando as considerações de vocês aí. Pelo menos dê um norte o que vocês têm que seguir na hora de construir os seus projetos, os seus TCCs ali, tá bom? Valeu! Obrigado!